Bom dia, feliz sábado a todos. Vamos nos achegando, né, se acomodando. Eu sei que a felicidade aí, né, de ter voltado o culto está tomando conta de nós, mas vamos agora cada um nos assentar e vamos nos preparar então para darmos início a esse culto que tanto nós esperamos, né? A gente estava aí contando os dias, né, Gabi? Contando as horas para poder estar mais um sábado. E esse dia chegou, então vamos preparar agora o nosso espírito, o nosso coração e vamos louvar o nome do nosso Deus. E nós escolhemos um hino assim que ele vai falar muito ao nosso coração. Um hino exatamente para esse momento, que é o melhor lugar do mundo. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração.
Agora vamos cantar Porque Ele Vive. Esses dois hinos, ele demonstraram, né, a esperança nossa. Nós aprendemos que o melhor lugar do mundo sempre foi aos pés do Salvador, mas fez muita falta estar aqui nesse lugar.
E não importa o que aconteça, né? Nós podemos crer porque Jesus ainda está vivo. Então a nossa esperança ainda está viva. E agora então chegou o momento de nós termos a nossa adoração através dos dízimos, os anúncios primeiro. Vamos ter os anúncios primeiros. Ó, então nós teremos uma programação muito especial voltada para as crianças, tá? Vai ser uma competição aí, nós vimos que ela vai ter início lá no Jardim Canaã. Então você que tem filho, já marque essa data e procure a diretora do Ministério Infantil, a Paulinha, tá? Já faça inscrições, porque vai ser vagas limitadas. E não deixe o seu filho ficar fora dessa. Agora sim nós poderemos adorar então o nosso Deus através dos dízimos e das ofertas. Ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Vamos nos levantar e vamos orar a Deus, agradecendo os dízimos e as ofertas. Querido Deus e nosso Pai, humildemente nós queremos trazer aqui a nossa gratidão, o nosso dever com o Senhor. Queremos entregar os dízimos, as ofertas nas tuas mãos, para que então o Evangelho seja pregado e o Senhor logo volte a esse mundo. Abençoe os dízimos, as ofertas, abençoe cada membro aqui, fique conosco, abençoe o nosso culto. Por Jesus, amém. Em pé, vamos entoar o hino 489. Grande alegria inundou meu coração ao
fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou, e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração, ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos porque estamos aqui louvando o Teu nome, mas agora humildemente queremos pedir que o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, porque agora nós vamos ouvir a Tua voz, pois nós vamos ter agora a pregação. Abençoe o pregador, unge ele com Teu Santo Espírito, que ele fale mediante o Senhor e que essa mensagem venha confortar e, se possível, mudar a nossa vida. Abençoe o nosso culto, esteja conosco, é o que pedimos por Jesus, amém. Amém. Bom sábado, irmãos. Louvado seja o nosso Deus por nós estarmos aqui na casa dele. Depois de quantos meses, gente? Eu até perdi a conta. Quanto? 6 meses, né? Depois de 6 meses nós estamos aqui para louvarmos a Deus, para virmos ter comunhão com o Senhor. Eu sempre gosto de tirar proveito dos acontecimentos. Eu acredito que muitos tiraram proveito. Para mim mesmo foi um grande aprendizado. Sabe por que foi um grande aprendizado? Porque nós sabemos que um dia terá o decreto dominical, e as pessoas serão forçadas a renunciar o sábado e observar o domingo. E eu ficava pensando, como que vai acontecer isso, sendo que vários países, a não ser aqueles que eram os países, como é que a gente chama eles? Países que tem a ditadura lá, como é que eles chamam? Fala alguém? Comunismo, a não ser o comunismo, né? Os outros têm toda liberdade, a não ser país comunista tem que fazer do jeito que eles mandam. A não ser os comunistas, os outros têm tudo liberdade. Como é que vai? E nós vimos, irmãos, que num piscar de olhos, fecharam todos os templos de adoração, seja para Deus ou seja para Satanás. Todos, no mundo inteiro. Assim, no mundo inteiro. E aí nós vimos que para ser forçados a fazer algo que a gente não queira, é assim. É assim. Tive muito aprendizado. Eu, agora sem a igreja, Jesus já tem tocado no meu coração há muito tempo para que eu tenha uma comunhão diferente com Deus. Ela foi mais intensa ainda. Para algumas pessoas eu mandei um negócio, até eu falei para Mariana, estuda isso aqui e dá uma hora você prega para a gente. Eu falei, pega lá. Eu fiquei meditando e aprendendo muitas coisas, com vários sermões, estudando a Bíblia tremendamente, e os espíritos de profecias que eu não vou falar. Então a gente aprende muita coisa, a gente tem saudade da igreja, mas por que é que nós temos saudade da igreja? Será que a saudade da igreja era para que eu e você viéssemos aqui para ter uma comunhão com Cristo, ou viéssemos aqui porque a gente gosta
de ser, né, de viver em comunidade. A gente gosta, é bom sim. Mas o propósito maior de vir na igreja deve ser o quê? Adoração. Encontro especial com Cristo. É isso. Mas o propósito de termos um encontro com Cristo é um pouco mais além. O encontro com Cristo nos faz outra coisa: mudar a nossa vida para sermos herdeiros do novo céu e da nova terra. Se eu não vir aqui na igreja para ter essa comunhão e aprender e colocar em prática a minha comunhão com Deus para mim ser herdeiro do céu e da terra, também não valeu a nada eu ter vindo à igreja. E o tema, que não poderia ser o outro, ao nós voltarmos depois de um fechamento dessa igreja, porque para mim foi de grande valia, é ver como estamos nesse meio de tempo. Lucas 21, vamos meditar em Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21. Acho que Lucas 21. Todos acharam? Não tem Lucas 21? Ô louco. Tem? Ah, bom, fiquei preocupado agora. Falei, nossa, eu acho que eu peguei alguma Bíblia mudada, né? Não, tá bom. Lucas 21. E o verso, nós vamos ver aqui o verso 5 e o verso 6. Olha que coisa interessante. Lucas 21, verso 5 e verso 6. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E a gente sabe dessa história, os discípulos mostrando ali o templo, e Jesus fala o seguinte: isso daqui vai ser tudo destruído. Mas como? São pedras grandes, tudo isso aqui vai para o chão, isso aqui vai ser tudo destruído. É claro que os discípulos se assimilaram à destruição com a volta de Jesus. A destruição de Jerusalém, ela foi no ano 70 depois de Cristo, né? Acredito, né? Vocês devem estar por aí, né? Mais ou menos aí, né? Foi 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém. Mas aconteceu a destruição de Jerusalém. Mas aqui, ela vai além. Ela traz para os nossos dias os grandes acontecimentos. E o que aconteceria? Então no verso 7, há uma pergunta. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? Eu quero sabermos quando. E que sinal haverá quando as coisas estiverem para se cumprir? Se você for para o outro de Mateus, ele fala: e que sinal haverá da tua vinda? Quais serão os sinais da vossa vinda? Eu quero saber os sinais. Queremos saber os sinais. Quando vai acontecer e que sinais? Quando isso vai se cumprir? Respondeu ele, Jesus: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou eu. Também chegou a hora. Sou eu. E também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falares de guerras, aí começam os sinais, revoluções, não vos assusteis,
pois é necessário primeiro acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Mas depois ele fala isso que aconteceria, e ele vai dizendo, mas Senhor, mais algumas coisas. E então, no verso 10, Jesus diz, então lhes disse, levanta-se, é uma conversa, mas Lucas ele faz um resumo. Aqui é uma conversa, quando há uma conversa falando, mas Lucas está fazendo um resumo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes, o quê? Terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Irmãos, isso daqui praticamente, vou falar a verdade para vocês, isso para mim, isso aqui já aconteceu. Os sinais de que Jesus está voltando, está acontecendo muito rapidamente. Quando nós falávamos em epidemias, nós falávamos de epidemias como AIDS, né, câncer, e muitas pessoas não ficavam muito assustadas, porque a gente só se assusta quando acontece na nossa vida, né? Na família da gente. Eu tive, se vocês sabem, eu tive na minha família o exemplo disso. Então a gente sabe, né? Teve essas epidemias costumeiras. Mas, enquanto não acontece com a gente, então a gente vê aí os sinais. Mas agora, irmãos, aconteceu com a gente perto de nós, perdemos pessoas queridas, eu mesmo perdi tia, perdemos o irmão Zé Visoto, um grande amigo meu, conversei com ele 3 dias antes dele descansar, 3 ou 4 dias antes dele descansar, mas depois aconteceu. Perdemos muitas pessoas queridas, e há um medo grande. E agora, isso eu não vou continuar, porque eu acredito que está sendo gravado e pode passar. Essa vacina que vem vindo aí, estão se estudando. Se você entrar no site do Terceiro Anjo, que é da nossa igreja, tem uns americanos aí já explicando algumas coisas. Não vou continuar, mas deixa para lá. Isso não é o nosso assunto de cá e a gente não pode falar muito sobre isso. Mas está aqui, essas coisas acontecendo. Em nossos dias, quem acreditava que as igrejas um dia iam fechar? Quem acreditava? Fechou. Mas vai chegar um dia que as igrejas irão fechar para nunca mais abrir, mas só vai ser um povo, os outros vão continuar abrindo as igrejas. A única igreja que vai ser obrigado a fechar, vai ser essa daqui. As outras, todas, não terão problemas nenhum. Vai chegar esse tempo. Essa igreja terá que ser fechada. Ou se não fechar, tem que cumprir as exigências deles. E vocês sabem que nós não poderíamos cumprir essas exigências que vai contra a palavra de Deus. O próprio Pedro disse, melhor é servir a Deus do que aos homens. Isso vai acontecer muito em breve. Mas os sinais estão aí, e nós vimos aqui coisas espantosas. Irmãos, com esse reclusamento de pessoas em casa e com a cabeça sem fazer muitas coisas, começaram a ver algumas coisas, porque Satanás é tremendo, ele controla a pessoa. Como é que ele controla as pessoas? Através da televisão, através do YouTube, através das redes sociais, e ele foi controlando mentes, e houve um aumento de estupro tão grande como nunca houve.
dentro da própria família. Houve um grande aumento. Houve um grande aumento. Coisas espantosas. Coisas espantosas. Mas, Jesus, ele continua dizendo, e ele fala muitas coisas, não dá para a gente falar tudo aqui, mas ele disse, que no verso 25 agora, nós vamos ler, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido das ondas, e perplexidade do bramido do mar e das ondas. Aconteceu já isso? E está acontecendo? Isso está dizendo o seguinte, o que está dizendo o seguinte? Vou traduzir, já vamos traduzir. Haverá grandes o quê? Isso, falaram bem. Tsunami, cobrindo o quê? Várias pessoas, várias nações. Está havendo tsunami? Houve grandes tsunami? Houve grandes tsunami. Aqui, se você quer traduzir, haverá preocupações entre as nações, eles serão perplexos, por quê? Porque grandes tsunamis acometerão a terra, engolindo várias cidades, matando milhões de pessoas. Acontecendo isto, como está acontecendo? Como está acontecendo? Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Meus irmãos, isso aconteceu e está acontecendo nos nossos dias. Irmãos, eu participo de um outro grupo que é do pastor Wilson, chama assim, Homens que Oram. Tem as mulheres que oram, né? Homens de oração, mas lá entre as mulheres também, tem várias mulheres lá no grupo, tá? Mas o grupo é Homens de Oração. Irmãos, e ali, nós tivemos ali um acontecimento tremendo. Uma irmãzinha que mora em São Paulo, ela é sozinha aqui, e os pais são do norte. O irmão pegou Covid, e só do irmão pegar Covid, deu ataque no coração do homem, do pai, e o pai morreu. E o irmão foi piorando cada vez mais, deu ataque no coração de outro, morreu. Por quê? Medo. Estava no começo disso daí. Agora meu filho vai morrer, porque meu filho pegou, e ele somente com medo, morreu. Quantas pessoas morreram, mas não por causa desse aí, e muitos morreram por causa disso mesmo, morreram de medo, terror, morreram de medo, isso daqui é só o começo, virá mais e mais coisas piores, virá mais coisas piores, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que estão sobrevindo no mundo, mais e mais coisas. Quantas pessoas perderam a vida de medo de contrariar isso daqui. Outros nem teve medo, mas quantas pessoas? Isso porque nós tivemos este sinal. Irmãos, virá sinais piores. Esse daqui é fichinha para o que vir. Sinais não. Haverá epidemias, coisas espantosas. Satanás, ele está trabalhando. Se você ler o grande conflito, ele fala que ele está trabalhando, e ele está trabalhando, ele tem uma ciência tão grande, ele mesmo não faz, mas ele faz o quê? Ele usa quem? Os seus adeptos a criarem coisas para jogar na humanidade e assim culpar a Deus. Isso aí não é nada. Vai acontecer mais e mais. Vai acontecer muito mais e mais.
Esperem. Esperem. Às vezes eu aprendi umas coisas, já vamos falar, mas eu entro ali e eu vejo algumas lives preocupados querendo saber os sinais, e vejo ali, falando sobre os sinais, mas não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser outra. Quando vai acontecer aqui? Será que agora vai ter o decreto dominical? Tem muitas pessoas esperando o decreto dominical para tomar uma decisão na vida, para mudar de vida. Estão esperando. A gente vê muito disso daqui acontecendo, tem pessoas esperando. Mas Jesus faz um alerta para você e para mim. E se eu e você não viemos essa noite, que eu sempre estou falando de noite, mas nessa manhã, se você e eu não viemos nesta manhã aqui, para levarmos isso para casa, de nada valeu. Valeu nós encontrarmos os irmãos que nós estávamos com saudade. De nada valeu. Porque Jesus ele fala agora no verso 28 de Lucas. Olha o que ele fala, irmãos. E em nome de Deus, em nome do Pai, e em nome de Jesus Cristo, eu peço que nesse momento, aí Lucas 21, verso 28, em nome de nosso Deus, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, eu peço que nesse momento, o Espírito Santo lhe impressione, que impressione a mim, que está me impressionando, a estudar esse versículo de uma maneira diferente, e que você realmente analise esse versículo, e se você tiver que mudar, não espere o decreto dominical, que pode ser que a porta da graça para você e para mim já esteja fechada. Não é para todos, porque ainda quando o decreto dominical tiver ainda se dando, tem momento de graça, mas não sei como é que está a minha vida e a sua vida. Pode ser que não haja mais chamado, porque para o povo israelita, quando Jesus estava entrando para ser morto, ele falou: que pena, não posso fazer mais nada por vocês. E a Bíblia diz, os espíritos de profecia diz, que eles endureceram o coração e não quiseram aceitar Jesus, e eles fecharam a porta. Mas para outros continuaram a porta aberta. Eles fecharam. E Jesus chorava dizendo: o que eu fiz, tudo eu quis, o que eu deveria ter feito por vocês eu fiz, mas vocês não quiseram. E Jesus chorava. Então, para eles, tinham fechado a porta da graça, não tinha mais jeito. Mas para outros, a porta da graça continuou, porque os discípulos depois continuaram a pregar, e quantas pessoas o converteram? Então, em nome do Pai, e em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo agora toque o teu coração e o meu, e preste atenção nesse versículo. E se você e eu precisamos de fazer uma reforma na vida, reforma na família, em casa agora minha família se reduz a 3, porque o Lemão, ele é o chefe da família dele, mas lá eu sou o chefe da minha família, é eu, a Neuci e o Anderson. Nós estamos fazendo uma reforma na nossa família. Se precisa ser feita uma reforma na sua família, eis agora, porque Jesus falou o seguinte, verso 28, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Agora, irmãos, presta atenção, ele falou o seguinte, a hora que começar a acontecer, levante cabeça para onde? Para onde? Para o alto, para cima, para onde? Quando a gente levanta para cima, vai para onde?
Para onde? Alguém falou? Para onde mesmo? Para o céu. E ele fala: levante cabeça para o céu. Levante agora para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Para que lugar é? Levante a cabeça para as coisas que é do alto, para as coisas que vêm de Deus. É hora de levantar a cabeça. Tem mais uma chance. Nós tivemos várias chances. Estava falando ontem com a minha família, e eu com meus três, eu e nós três, eu confessei, falei: olha, gente, eu poderia ter lido livros, estou terminando um de 800 páginas, quanto tempo eu tive tempo de ler e de ter comunhão com Cristo? Eu falhei, e está sendo uma bênção para mim, e eu tive tempo. Meu filho, eu perguntei para o meu filho: filho, o pai teve tempo? É claro que você teve. Ele falou: sim, mas devagar, mas eu vou falar para vocês que eu entendi. Teve, claro que teve tempo, mas eu perdi tempo com as coisas do mundo, perdi tempo com televisão, perdi tempo com outras coisas. Fazia um culto, sim, pequeno, mas eu podia ter feito mais, eu podia ter lido muito, porque senta meu filho lá na loja, ele tem um lugar lá que tem milhões de livros que me levam a Cristo. Você entra no meu quarto, você entra na cabeceira assim, tem uma biblioteca. Minha mulher até briga comigo, que ela quer tirar do lugar. Milhões, tem um monte de livros, eu falo milhões de coisas, milhões de palavras. Tem um monte de livros que levam perto de Cristo, mas o que eu estava fazendo? Aí Jesus fala o seguinte: está começando essas coisas, erga agora o seu olhar para o céu, se alimenta daquilo que vai lhe fazer com que eu e você tenha tesouros no céu, porque Satanás não brinca, meus irmãos. Satanás não brinca. Satanás não brinca. Quando ele vê que a pessoa é uma pessoa que é aquela pessoa que, se eu der bastante ocupação para ele vai deixar de ter tempo para Deus, ele enche a pessoa de ocupação. Meu irmão passou ontem mesmo em casa e falou: não aguento mais. Ele está ganhando dinheiro, sim, mas olha, eu traído para lá, e e o Satanás coloca muito serviço. Aqueles que falam: não, acabou o serviço, eu vou para casa. Aí ele coloca o quê? Ele coloca celular, coloca computador, ele coloca televisão. Para quê? Para a gente não olhar para o céu e ver que a nossa redenção se aproxima. Ele não quer que a gente, nós temos um precioso, eu não trouxe nenhum aqui, nós temos preciosidade. Se você pega os livros inspirados, se você pega aqueles livros, está escrito lá, o rodapé, baseado em tal, aí você lê aquilo lá, depois você vai na explicação, aí você começa a conversar com Deus. Ali eu tenho 2 cultos agora, eu sempre tinha um de manhã, conversando com Deus, e depois agora eu tenho 2 cultos à noite. Eu bani a televisão, a única coisa que eu assisto são, lá no YouTube, muitas pregações, tem uma pregação melhor que a outra, uma melhor que a outra. Aí eu saio, eu falo: Senhor, me perdoa, como sujo eu estava. Jesus, Ele está falando para mim, para você, esta manhã. Está acontecendo essas coisas? Tá. Levanta os olhos para cima, que a sua redenção está próxima. Comece agora a pensar no céu, na onde você vai morar, e o que está te impedindo de você ir para lá. O que é que está impedindo? O que é que está impedindo? Meu irmão, vocês não sabem como Satanás, ele é tremendamente inteligente. E ele não vem aqui para atacar você com não, ele vem para você se desviar e não entrar em comunhão com Deus. Para você
Se você só lembrar desse versículo, Deus fala assim: olha, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ergue, para onde? Quando você ergue, aonde? Para o céu, coisas do céu. Estamos perdendo tempo. Se eu perguntar quantos é que faz um culto em casa, se você perguntar para mim como é que faz um culto, é a coisa mais fácil que tem, não precisa ficar cantando. Se você quer cantar, pode cantar também, mas a melhor coisa que você faz um culto hoje, inteligível, pega os livros do Espírito de Profecia, muita gente tem lá em casa, lá que já está empoeirado, que já está lá, às vezes é só limpado, começa a ler, pega aquela passagem, lê na Bíblia, comece, irmãos, até a comunhão. Aí depois, quantas vezes eu tenho falado, essa semana mesmo eu cheguei perto de Jesus e falei: Senhor, eu mereço ser queimado, realmente eu mereço ser queimado, eu não mereço nem estar falando com o Senhor aqui agora, porque o que está escrito aqui é para mim. Satanás não quer que eu e você erga os olhos ao céu. É fácil você fazer um culto em casa. Pega um livro inspirado, começa a ler, mas não é para ler, não é para fazer sacrifício, porque sacrifício Jesus já fez na cruz por mim e por você. É para você ler, entender, coloca ali, eu às vezes estou deitado na cama, coloca ali, fecha os olhos e começa a falar com Deus: Senhor, nossa, isso foi para mim. Estou com o livro de Espírito de Profecia, estou com a Bíblia e leio os dois. Isso foi para mim. E eu fico em meditação conversando com Deus. Irmãos, a irmã White, eu falei agora, mas não costumo falar, mas eu sempre falo Espírito de Profecia. Mas a irmã Helena White, ela diz uma coisa interessante: só irão para o céu aqueles que estão vivendo a redenção. Só irão para o céu aqueles que estão vivendo a redenção. Como que eu sou salvo? Unicamente pela graça em Cristo Jesus. O que faz aquele que aceitou Jesus como Salvador e Senhor? Aí sim, ele faz a vontade do Pai. E todos os dias. Sabe qual é o meu pedido, irmãos? A minha oração, vou contar para vocês minha oração particular a Deus. Pai, porque a gente tem que adorar a Deus de coração e espírito. Pai, por favor, que o Espírito Santo habite em mim. Pai, por favor, Léo, um dia conversando com o irmão João, e nós estávamos conversando sobre isso aqui. Pai, por favor, cuide do meu coração, para que as coisas não entrem, porque o nosso coração tem neurônios, tá? O nosso coração, ele tem pensamento. Vocês sabem que tem neurônios no nosso coração, tá? Quem pensa que não tem neurônios, aqui tem neurônios. Por isso que muita Bíblia fala assim: olha, onde estiver o seu coração, aí está o teu tesouro. Aqui tem neurônios, que dá vontade. Pai, cuida do meu coração. Pai, cuida da minha mente, para que eu possa meditar naquilo que chega ao trono da graça, que chega perto do Senhor. Pai, cuida do meu ouvido. Em nome de Jesus eu peço sempre: Espírito Santo, cuida do meu ouvido, para que eu não ouça coisas que vai infectar a minha mente. Cuida do meu olho, para que eu olhe somente aquilo que entra e que me deixa perto de Deus. E aquilo que vai infectar, Senhor, desvia de mim. Irmãos, quanto mais oro, mais a coisa vem, mais prova vem. É preciso nós levantarmos para o céu, porque Satanás, ele não quer que a gente tenha comunhão com Deus. Olharmos para o céu, porque a redenção se aproxima. A redenção se aproxima. Que eu preciso. Lucas 21, 34, 35 diz o seguinte:
Vamos ler lá, 34 e 35. A seguir Jesus lhes perguntou, quando vos... Não, é 21, verso... Perdão, eu errei aqui. 21, verso 34 e 35. Aí ele fala o seguinte, acautelai-vos, 21 de Lucas, 21, verso 35, 34 e 35. Acautelai-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as orgias, com as consequências das orgias. Tem jeito de você ficar carregado com as consequências das orgias? Você consegue participar das orgias? Sim, meus irmãos. Que é uma orgia que muitas pessoas participam? Largados e... Onde está escrito aí na televisão? Largados e... Hã? Já viu esse programinha? Largados e pelados? Nunca viu? Se eu não me engano, eu acho que a Globo ia colocar. Se não colocou, colocou? Não colocou. Mas em alguns lugares você acha, porque eles iam colocar. Você sabe onde nós participamos das orgias? Nas novelas. Em filmes. Que depois aparecem cenas, aí fala, é cenas de amor, né? Cuidado. Embriaguez com as orgias. Depois ele fala assim, da embriaguez das preocupações desse mundo. O que é preocupação desse mundo? O que é a preocupação desse mundo? Irmãos, é tanta coisa que Satanás coloca dentro da gente agora, para a gente poder, não, eu preciso, eu tenho que ficar rico, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso disso daqui. E esquecemos de Deus. Quando Jesus falou, Marta, Marta, por que você faz isso? Ela escolheu a melhor coisa, está com Deus. Quando eu vou, tenho tempo para Deus. Irmãos, o pouquinho, eu mesmo, estava falando com a minha família, nesse tempo agora, Deus manda as pessoas para comprar lá, mas o nosso ganho, ele achatou. Porque ou você achata o ganho, ou você não vende. Achatou o ganho, mas Deus tem abençoado o pouco. O pouco não, eu acho muito já. Cuidado com as preocupações, que às vezes é até lícito, mas está tirando o nosso foco de olhar que a nossa redenção se aproxima. Haverá, agora o verso... E para aqueles, naquele dia, não venha sobre vós, ele fala ali, né, repentinamente, como um laço. Verso 35. Pois há de sobrevir a todos que vivem a face da terra, a volta e a destruição. A volta de Jesus para os salvos, mas a destruição daqueles que não ficaram preparados. E o verso 36, ele fala uma coisa interessante, que está relacionado com o 28. Começarem a acontecer essas coisas, verso 28, exaltai a sua cabeça, ergue sua cabeça para cima, porque a vossa redenção está próxima. O que eu devo fazer? Vigia, pois, a todo tempo, pedindo a Deus, vigia a todo tempo. Que mais? Fazendo o quê? Você tem que vigiar as entradas da vossa mente. E que mais? Orando a Deus, porque sozinho a gente consegue? Não, orando a Deus. Para quê? Para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Tem muita coisa para acontecer. Satanás, ele está lançando muito. Essa aqui foi uma primeirinha. Ele está lançando muito. Meus queridos, se vocês levarem só esse verso para casa, louvado seja Deus, que o Espírito Santo lhe impressione. Ele está falando para mim, levante agora os olhos para o céu, porque a vossa, ao começarem, ele está falando para o começar, não é a hora que o decreto vem, não é a hora que a coisa está mais pior do que está, é agora. Levante a sua cabeça para cima e veja que a vossa redenção se aproxima. Então o que eu tenho que fazer agora? Pés na terra e aonde? Olhos no céu.
eu preciso estar envolvido com aquilo que me chega perto do Senhor. Por quê, meu irmão? Por que eu tenho que fazer agora? Por que eu preciso, muitas vezes eu tenho que fazer uma mudança na minha família? Por que eu tenho que fazer essa mudança? Em nome de Jesus e em nome do Pai, que o Espírito Santo lhe toque, para que você e eu possamos mudar a nossa família, para termos realmente uma comunhão especial com Deus, para irmos embora. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Eu sei que você vai falar assim, isso aí eu já li, eu sei decor salteado, mas você não sabe ainda não. João 3,16, você não sabe, João 3,16, eu estou cansado quando eu entrei para a igreja, um dos versículos que me liam para mim, cansado, mas você não sabe ainda, porque nem eu sabia. 89, quando eu entrei para a igreja, esse ano faz 31 anos que eu entrei para a igreja. Me liam sempre esse versículo, mas eu não sabia não. O que está escrito aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, vocês leram sempre assim, não é? Mas não é assim que lê, porque eu sempre estou jogando a vassoura tudo para os outros, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, está jogando para quem? Para os outros, para jogando para o futuro, para jogando para os outros. Mas irmãos, não é assim, é assim, porque Deus me amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que eu crendo, eu tenha a vida eterna, amém? É assim, porque Deus me amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que eu creia e tenha o quê? Vida eterna. O livro inspirado diz para a gente meditar sempre no que Jesus fez. Irmãos, o que Jesus fez, irmãos? Não foi uma morte simples de cemitério que está dormindo. Não foi uma morte simples. Jesus sofreu a pena do pecado, ele sofreu, carregou tudo. E há uma parte na Bíblia que ele falou que ele desceu ao inferno. Jesus morreu a morte eterna, irmãos. Aquela morte que está escrito lá no Apocalipse, o último, o lago de fogo, que queima e mata todas as pessoas que não quiseram aceitar Jesus, para nunca mais existir. É isso que Jesus fez. Jesus morreu, foi um maior sofrimento para o Pai e o maior sofrimento para o Filho. E a pergunta para mim e para você esta manhã, é em vão? É em vão? É para mim, porque Deus me amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que eu crendo, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi em vão para mim? Se eu não estiver agora mudando a minha vida para as coisas que é do céu, porque Jesus está voltando, pode ter sido em vão. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, que o Espírito Santo toque a mim e a você, para que nós possamos fazer uma mudança na nossa vida, na vida de nossa família, para que os nossos olhos possam estar apontando, olhando para o céu e entesourando lá. Quando fala tesouro no céu, a gente pensa em ganhar almas. A maior alma que você precisa de ganhar é buscar a salvação, é a sua, e a segunda é a da sua família. Aqueles que estiverem entesourando, aqueles que estiverem em comunhão, redenção, é esses que Jesus vem buscar. Aqueles que estão vivendo a redenção. Que Deus Pai, que Deus Filho, que Deus Espírito, tome posse de vossa alma, de vosso ser, de uma verdade tremenda, que eu e você possamos mudar a nossa vida,
viver a redenção, para quando Jesus vir nas nuvens dos céus, a gente dizer: eis o Senhor a quem aguardávamos, eis o nosso Salvador, para sempre iremos estar com Ele. Esse é o meu desejo de oração, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Para finalizar, vamos ficar em pé e entoar o hino 152. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz há de encarar. Os inimigos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Oremos. Te louvamos, ó Pai querido, porque nesta manhã podemos vir à igreja para termos um encontro pessoal contigo, virmos à igreja para adorarmos o Senhor. E Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor falou ao nosso coração através da Tua palavra. Pai querido, o Senhor chama a nós, esses últimos dias são muito pouco, digamos, horas que a terra tem, para termos tempo ainda de olharmos para o céu e ver a nossa redenção, olharmos para o céu, viver realmente de acordo com a vontade do Senhor, primeiro aceitando o Senhor como Senhor e Salvador de nossa vida, crendo que o Senhor morreu por mim, individualmente, e que não pode ser ter sido em vão, e precisamos, Pai querido, desta salvação individual. E louvado seja o Senhor, porque cada um nesta manhã aceitou individualmente
porque o Deus amou a mim de tal maneira, a cada um dos meus irmãos de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que eu crendo, para que o meu irmão crendo, não pereça, para que minha irmã crendo não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai querido, toque o nosso coração a cada dia, para que aquele dia, quando o Senhor apontar nas nuvens dos céus, não nos pegue de surpresa, mas possamos dizer: agora vamos embora para o nosso lar. Esse é o meu desejo de oração por todos, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então não teremos já despedida, né? Mas Jesus está despedindo. Irmãos, amanhã o pastor estará pregando, o culto é normal, 7h30 às 8h30, tá bom? Então, culto é normal amanhã, das 7h30 às 8h30, tá bom? Então, amanhã é o pastor que está, então, que Deus abençoe a todos, e vamos fazer presença, né, e ouvir o nosso pastor. Às vezes ele pode ir embora e a gente precisa aproveitar os tempos que nós temos com ele. Que Deus os abençoe.